Oi, gente. Ainda dentro do tema controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos, a gente vai retomar o estudo da ação direta de inconstitucionalidade. Vocês lembram que na aula passada a gente estabeleceu quais os critérios, quais os requisitos exigidos, pelo menos os requisitos genéricos exigidos, para que o ministro relator do Supremo Tribunal Federal receba a petição inicial. A gente fez aquelas 3 perguntas: aquele que me provoca pode me provocar, legitimidade ativa; aquele que me provoca tem que explicar por que está me provocando, a relação de prejudicialidade, a pertinência temática, que se presume demonstrada para os legitimados ativos universais, mas que deve ser expressamente apresentada na petição inicial para aqueles legitimados ativos especiais. E a plausibilidade jurídica do objeto, finalmente, quer dizer, se aquilo que é objeto daquela ação direta de inconstitucionalidade proposta no STF pode efetivamente ser analisado, o objeto é plausível, é viável, e aí nós trabalhamos também os aspectos temporais, espaciais e atinentes à natureza jurídica da lei ou da norma impugnada. Diante dessas preliminares, o ministro relator recebe a petição inicial. Claro que, eventualmente, pode haver um vício secundário, um vício de representação, e aí há uma espécie de incerteza jurisprudencial se o presidente da República deve se fazer representar pelo advogado-geral da União quando propõe uma ação direta de inconstitucionalidade, se ele, presidente da República, ao assinar a petição inicial, isso já seria suficiente, ele não precisaria do advogado-geral da União assinando a petição com ele, ou se ao contrário, como a gente tem decisões também nesse sentido, quando o presidente da República apresenta a petição inicial, o ministro relator, dependendo de quem seja o ministro relator, pede que o presidente vá sanear o vício de representação, ou seja, que o AGU assine com ele a petição inicial. Mas essas são questões secundárias que dificilmente vêm a lume em questões, pelo menos em questões objetivas, questões de múltipla escolha, nas provas de concursos públicos para as quais vocês estão se preparando. Então, a concepção daqueles 3 requisitos isso já é mais do que suficiente para que você entenda como a ADIM se processa. Se o ministro relator, portanto, entende que os 3 requisitos estão satisfeitos, ele recebe a petição inicial. Aí você vai ter que se valer agora da Lei 9868, para acompanhar a aula por ela. Você vai ver que logo que o ministro relator recebe a petição inicial, ele deve enviar a petição inicial ao advogado-geral da União. Existe a possibilidade da concessão de medida cautelar, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho separadamente. O advogado-geral da União, segundo essa lei, vai receber a petição inicial e terá 15 dias para se manifestar. Durante muito tempo, o que determina a literalidade do artigo 103, quando coloca o papel do advogado-geral da União na ação direta de inconstitucionalidade, e você vai encontrar isso no parágrafo 3º do artigo 103, a literalidade, a interpretação se baseou na literalidade. Você vai reparar que o artigo 103, parágrafo 3º, afirma que o advogado-geral da União defenderá o texto impugnado. Observe que o verbo vem no tempo imperativo, defenderá. O AGU tem que defender o texto impugnado. O dispositivo constitucional não fala da defesa dos interesses da União, mas do texto impugnado. Ou seja, durante muitos anos, até muito recentemente, o papel do advogado-geral da União se limitava a isso. O próprio ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, várias vezes se pronunciou afirmando que é imperativo que o advogado-geral da União arrole argumentos contrários à tese esposada pelo agente provocador. O advogado-geral da União, na visão de alguns ministros, como o ministro Marco Aurélio, não é o defensor da União, mas o defensor da presunção de constitucionalidade que reveste toda a lei e todo o ato normativo. Então, cabia ao advogado-geral da União simplesmente arrolar argumentos favoráveis à manutenção da lei no ordenamento jurídico, criando uma antítese forçada.
Há muitos anos, o ministro Moreira Alves, ainda naquela época ministro do Supremo, chegou a afirmar que esse tipo de interpretação imperativa, defenderá, no parágrafo 3º do artigo 103, agredia uma liberdade individual da Advocacia Geral da União, que é a liberdade de expressão. Então, mesmo que o advogado-geral da União entendesse que os argumentos do agente provocador eram argumentos absolutamente plausíveis, que a lei deveria ser declarada inconstitucional no todo ou em parte, a manifestação dele nesse sentido, corroborando esses argumentos, não era aceita. De uns tempos para cá, o Supremo Tribunal Federal, graças a Deus, de forma muito mais racional, muito mais razoável, ainda existem vozes dissonantes, como do próprio ministro Marco Aurélio, como você vai ver, mas o Supremo Tribunal Federal vem flexibilizando essa visão mais radical da interpretação do artigo 103, parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal vem entendendo que cabe ao advogado-geral da União efetivamente defender a União, os interesses da União. Se os interesses da União coincidem com os interesses do legitimado ativo, do agente provocador, o advogado-geral da União tem o dever, na defesa da União, de postular a procedência do pedido, ou seja, que a lei seja declarada inconstitucional naquilo em que ela fere ou agride os interesses da União, ou ameaça agredir os interesses da União. Então, a postura do advogado-geral da União, o papel do advogado-geral da União na ação direta de inconstitucionalidade, sofreu uma melhora, não é? Houve uma redução do radicalismo. Você, por exemplo, pode atestar isso. Está aqui no meu livro, inclusive vou fazer uma propaganda, acabou de sair a 22ª edição do meu livrinho, né, de Direito Constitucional. Livrinho é maneira de dizer, porque isso aqui é um tijolo, serve como calço de motor, serve como arma, né, você pode inclusive estudar por ele também, né? E eu nessa 22ª edição, eu fiz uma reformulação de toda a unidade 3, toda a parte de direitos e garantias fundamentais, todo o título 2, ele está refeito, está mais aprofundado, né? Está bem legal. A unidade 1 eu já tinha revisto a parte hermenêutica na 21ª edição, nessa 22ª edição eu revi a unidade 3. Agora, a unidade 1 e 2, né? Agora eu revi a unidade 3. Então, voltando aqui, nós estamos aqui na unidade 7 do livro, na página 728, eu reproduzi uma decisão recente do Supremo, uma decisão de 7 de outubro de 2009, né, onde o Supremo Tribunal Federal, na ADIM número 3.916, né, o ministro relator foi o ministro Eros Grau, revê essa postura, né, flexibiliza a postura do advogado-geral da União, que quando ele se manifestava pela declaração da inconstitucionalidade da lei impugnada, reputava o processo não devidamente aparelhado, isso o ministro Marco Aurélio, e propunha a suspensão do julgamento para determinar que o advogado-geral da União apresentasse a defesa da lei atacada nos termos do parágrafo 3º do artigo 103. Entendeu-se ser necessário fazer uma interpretação sistemática, no sentido de que o parágrafo 3º do artigo 103 concede à Advocacia Geral da União direito de manifestação, haja vista que exigir dela a defesa em favor do ato impugnado, em casos como o presente, em que o interesse da União coincide com o interesse do autor, implicaria retirar-lhe sua função primordial, que é de defender os interesses da União, e cita aqui o artigo 131 da Constituição da República, que a gente viu em outro momento. Além disso, a despeito de reconhecer que nos outros casos a Advocacia Geral da União, ou advogado geral da União, conforme queiram, devesse exercer esse papel de contraditora no processo objetivo, constatou-se um problema de ordem prática, qual seja a falta da competência da Corte para impor-lhe qualquer sanção quando assim não procedesse, em razão de inexistência de previsão constitucional para tanto. Então, o ministro Marco Aurélio foi vencido, e o Joaquim Barbosa também, que o acompanhava, que entendiam que o advogado-geral da União tinha que refazer o parecer defendendo a constitucionalidade da lei, objeto dessa ADIM 3916, no caso aqui, não está aqui o número da lei, mas depois, está aqui, Lei Distrital número 3669 de 2005.
fala sobre a carreira de policiais civis, Distrito Federal, etc. Então, há que se perceber que o papel do advogado-geral da União sofreu recentemente uma flexibilização. Então, ele vai defenderá? Não, ele vai defender agora não o texto impugnado, vai defender a União, que é a função da Advocacia-Geral da União. Defender a União, e o chefe da Advocacia-Geral da União deve exercer essa função precipuamente. É claro que convém aqui também que o candidato perceba que nós só vamos falar do advogado ou da Advocacia-Geral da União nessa modalidade de controle abstrato, ou seja, a Advocacia-Geral da União e o seu chefe, o advogado-geral da União, não tem papel definido em nenhuma outra forma de controle abstrato. Não vai haver, por exemplo, nenhuma consideração sobre esse órgão, sobre o seu chefe, quando falarmos da ação declaratória de constitucionalidade, quando falarmos da arguição de descumprimento de preceito fundamental, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da representação de inconstitucionalidade interventiva. São as outras modalidades que nós vamos estudar. Então, nós não vamos tratar da Advocacia-Geral da União. Então, ela não tem papel. E ela também não aparece no artigo 103 caput como uma possível legitimadativa para a propositura de nenhuma forma de controle abstrato. Então, a função da Advocacia-Geral da União se subsume ao que você está lendo aí, e com essa interpretação sistemática do parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição. Vamos lá para a lousa para a gente ver como é que isso ficou. Então, a gente viu que numa ação direta de inconstitucionalidade, a gente não tem um triângulo, tem um losango, que pode virar um pentágono. Assim, portanto, cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise da constitucionalidade, logo depois que alguém do 103.1-9 o provoca. A competência do Supremo Tribunal Federal vem no artigo 102.1a. E uma vez que o Supremo receba a petição inicial, satisfeitos aqueles 3 crivos genéricos de admissibilidade, a questão vai ter no advogado-geral da União, que vai ter 15 dias para apresentar um parecer conforme determina esse artigo que nós acabamos de analisar, que é o artigo 103, parágrafo 3º. Esse dispositivo, né? O artigo 103, parágrafo 3º. Satisfeita esse rito, caberá ao ministro relator enviar a ação direta de inconstitucionalidade, já com o parecer do advogado-geral da União, para o Procurador-Geral da República, que funciona como custos legis na relação processual, e ele vai ser ouvido em todos os processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, em especial, claro, nas ações de controle concentrado, jurisdição concentrada, como é o caso dessa, como é o caso da ADIM. Isso você vai conseguir apreender observando e lendo o artigo 103 no seu parágrafo 1º. Ao contrário da Advocacia-Geral da União, que só tem papel definido nessa modalidade de controle concentrado, a Procuradoria-Geral da República, através do seu chefe, o Procurador-Geral da República, vai participar de todos os processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, portanto, participará também dos processos atinentes à jurisdição concentrada e difusa de constitucionalidade. A oitiva do Procurador-Geral da República, ela ocorrerá mesmo quando for o Procurador-Geral da República o agente provocador. Ao contrário da Advocacia-Geral da União e do seu chefe, que não aparecem no caput do artigo 103, conforme vimos, o Procurador-Geral da República pode protagonizar uma ação direta de inconstitucionalidade. E uma questão capciosa em concurso é exatamente essa. Funcionará o Procurador-Geral da República como fiscal da relação processual, mesmo quando ele seja o agente provocador, mesmo quando seja ele o signatário da petição inicial? E a resposta é afirmativa. Mesmo nesses casos, oficiará junto ao processo o Procurador-Geral da República. Então, observe com atenção. Ao contrário do chefe da Advocacia-Geral da União, o chefe do Ministério Público da União participará. Participará, ora, como legitimado ativo, apenas, ou como legitimado ativo e como custos legis, ora, quando não for ele legitimado ativo, apenas como custos legis. A oitiva é um termo que quer dizer audiência. Então, quando a gente fala em oitiva do Procurador-Geral da República, a gente está falando na audiência, ele vai ser ouvido. Ele vai ser ouvido. E vai se pronunciar da maneira que lhe aprouver.
Ele não necessariamente defenderá o texto impugnado, hoje nem o advogado-geral da União faz isso, como nós acabamos de ver nessa aula, mas ele vai se pronunciar, ele vai dizer, vai trazer argumentos favoráveis à tese do agente provocador, claro que se for ele o agente provocador, ele vai corroborar esses argumentos, e favoráveis também à antítese que por ele seja suscitada ou pela própria Advocacia Geral da União através do seu chefe. A gente percebe que o Procurador-Geral da República é muito mais atuante no controle abstrato do que o Advogado-Geral da União, a quem até bem pouco tempo era reservado o triste papel de um contraditório compulsivo. E se o contraditório é compulsivo, não é contraditório, porque contraditório pressupõe liberdade para transacionar no processo. Se essa liberdade não existe, o termo contraditório deve ser empregado aqui com muito cuidado. Até a próxima.